parceiros da 7ª Socialização de Práticas Formativas. Você será direcionado ao nosso canal do YouTube e lá você poderá curtir o vídeo e deixar seu comentário. Aproveite, se inscreva no nosso canal. Bom dia a todas e todos, agora oficial, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa Sala Temática 9, Cultura, Ciência e Diversidade, da 7ª Socialização de Práticas Formativas da CEMED. Eu, professora Michele Rodrigues, junto com o professor Vinícius Alves, dê um bom dia para o pessoal, professor Vinícius. Bom dia aos professores, bom dia às professoras, todas bem-vindos e bem-vindas, e um excelente trabalho. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada. Estaremos aí nesse bate-bola fazendo a mediação dos trabalhos de comunicação oral da Sala 9, junto aos nossos colegas moderadores, a professora Maria Vilani, professora Vila. Abre aí, quando puder, abra sua câmera para dar um alô pro pessoal, junto com o professor Armando Brito. Oi, gente. São os nossos moderadores de chat. Bom dia. Bom dia, queridão. Bom dia, queridona. Sejam muito Bom bem-vindos. dia.
Sejam muito bem-vindos. Estaremos aí nos apoiando pelo chat, né, durante as nossas conversas. Sabemos que temos a apresentação dos trabalhos, então, para nos comunicarmos, será a nossa via de acesso. E também o nosso apoio técnico, através da professora Suelen Pereira e o professor Jonathan. Oi, gente, onde estão vocês? Bom dia a todos, sejam bem-vindos, que possamos trocar muito conhecimento e experiência aqui hoje. É isso aí, queridona. Bom dia, professora, bom dia a todos, um excelente evento, uma excelente manhã. Uma excelente manhã, Jonathan, muito obrigada. Então, gente, com essa parceria, nós estaremos mais apoiados para receber a nossa equipe maravilhosa hoje de trabalhos, né, que nós vamos já apresentar nesse evento, que é parte da 7ª Socialização de Práticas, que tem como tema central a diversidade cultural amazônica e os diferentes espaços de aprendizagem, conectando conhecimentos, saberes e práticas educativas. Então, vamos reforçar um pouquinho os nossos combinados? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, quem está chegando agora, né? Vamos pensar aqui juntos o combinado, né, que temos, que é cada comunicador, comunicadora, tem até 10 minutos para fazer sua apresentação, então é importante que vocês deixem aí o celular postos, né, no silencioso, mas que dê para colocar já o seu cronômetro, ok? Fiquem atentos ao chat, porque faltando 5 minutos, a equipe de TI já vai avisar para a gente, né? E faltando 2 minutos também, para finalizar o tempo previsto de cada trabalho apresentado, ok? Se for necessário, nós estaremos ligando o nosso áudio para dar esse toque, se acaso a apresentador não conseguiu enxergar no chat. Mas vejam bem, a gente sabe, né, gente, que não é algo tão rígido, então o importante é a gente se sentir à vontade na apresentação do nosso trabalho, comunicar o que realmente a gente conseguiu fazer, que são trabalhos maravilhosos, tivemos acesso anterior, né, ao trabalho de vocês, é um trabalho mais bonito que o outro, então o importante é que vocês consigam falar da essência do trabalho de vocês para a gente entender tudo que vocês fizeram desses trabalhos maravilhosos, né? Apenas vamos ficar um pouquinho atentas para essa questão do tempo, para não monopolizar a fala, né, e dar espaço para as demais apresentações. Então, as arguições, as conversas, né, embora a gente possa registrar no bate-papo, depois, ao final, é que a gente vai dar uma olhadinha e ver, olha, tal pessoa fez essa pergunta, né, ou comentário, que a gente vai se articulando para dialogar sobre as contribuições das demais pessoas participantes, ok? Para isso, teremos esse apoio também da equipe de TI nos ajudando aí, além dos moderadores de chat. A respeito da avaliação, a nossa avaliação, quando ela for postada no chat, por favor, todas as pessoas participantes preencham o link do formulário, tá? Porque além de fazer a avaliação da nossa sala temática, vamos fazer a frequência, né? E depois isso vai ser enviado para o seu e-mail, essa frequência no evento, né? Para vocês justificarem nos compromissos de vocês a ausência. Vai ter a função de certificação também, né? Que está chancelado pela UEA e pela própria CEMED, o certificado de vocês. E vamos poder participar de um sorteio, né? Através do nosso sorteador digital, nós temos aí vários prêmios que vocês com certeza vão gostar, ok, gente? E em seguida, então, se não tiver dúvidas do Vinícius, da equipe e das pessoas participantes, eu gostaria já de iniciar com a nossa primeira apresentação cultural, gente. Podemos iniciar? Tudo bem, Sim, gente? professora Michele, tudo bem, podemos iniciar. Vamos que vamos, meu povo, que o tempo urge. Só uma pausa, um instantinho para eu apresentar essa apresentação, gente, belíssima. É
do nosso coral Dom Jackson, né? Que tem a regência do professor Arildo Omar Oliveira, que é bacharel em música com habilitação em composição e regência pela Unesp, e licenciado em música pela UEA. O Coral Infanto-Juvenil Dom Jackson atende os estudantes da MF Dom Jackson Damasceno desde 2015, com as participações no 3º e no 4º Festival Amazonas de Corais do Teatro Amazonas, né? Então, olha a responsa. Na 5ª Socialização de Práticas Formativas também teve participação do Coral Dom Jackson, né? E outros eventos. Então, já tem muita experiência. Desde 2015, vem arrasando aí os nossos eventos. Nesse momento, nós vamos ouvir uma canção que é a Oração, a banda mais bonita da cidade, do compositor Leonardo Fressato. Então, gente, acolham e sejam todas e todos acolhidos com o Coral Dom Jackson. Que bela apresentação, gente, do Coral Dom Jackson, emocionante, né? E mais uma vez, muito lindo realmente, Rosana. E a gente vê mais uma vez, né, que esse momento que estamos vivendo, né, que exigem tantos cuidados, não impede que a arte seja manifesta, né? Estamos de máscara, mas estamos apresentando a nossa arte e musicalidade dessas crianças e adolescentes, né? Belíssima apresentação do Coral Dom Jackson. Mas temos mais emoção por aí, né, gente? Vamos dar uma olhadinha agora na apresentação cultural do nosso outro convidado, que é o pedagogo, compositor e artista Raimundo Brilhante, nosso parceiro de muitas outras apresentações, né? O Raimundo Brilhante, que é do CENEI, professora Rita Etelvina de Cássia Gomes Mourão. Ele é mestre em Educação e Ciências na Amazônia, pesquisador nos campos de música e elementos sonoros na educação infantil. E hoje ele vem nos trazer uma canção autoral que tem o tema Dia Lindo. Essa música foi escrita na parceria com o compositor Alessandro Saraiva, que está retratando, como é a tópica do nosso evento, a cultura regional. Então, com vocês, professor Raimundo Brilhante. Foi num dia lindo, Deus inspirado fez a Amazônia, tucanos, garças e onças pintadas, e o boto vermelho encantou esse lugar. De manhãzinha cantos passarinhos, tanta beleza, paisagem sem igual. Um povo lindo quis viver nesse
lugar. Vitória, Régia e também o Sabiá. Na imensidão da Amazônia, tudo é perto, é bem ali. Com meu fritinho, jaraqui ficou aqui. Foi um dia lindo, Deus inspirado fez a Amazônia. Tucanos, garças e onças pintadas, e o boto vermelho encantou esse lugar. De manhãzinha canta os passarinhos, tanta beleza, paisagem sem igual. Um povo lindo quis viver nesse lugar. Vitória, Régia e também o Sabiá. Na imensidão da Amazônia, tudo é perto, é bem ali. Com meu fritinho, jaraqui ficou aqui. Na imensidão da Amazônia, tudo é perto, é bem ali. Com meu fritinho, jaraqui ficou aqui. Com meu fritinho, jaraqui ficou aqui. Com meu fritinho, jaraqui ficou aqui. Com meu fritinho jaraqui ficou aqui, né, Lu? Seja bem-vinda também, querida. Muita gente boa chegando, né? Nossas professoras e professores da rede, da creche municipal. Olha só, gente, é tanta gente boa, a gente está só revendo colegas e conhecendo outras pessoas também, né? A Audrey por aí também, marcando presença. Muito obrigada, gente. Eu, professor Vinícius Alves, realmente estamos aí nessa energia positiva para dar todo o suporte. Professora Irlane já está aí na espera, né? E professora Rosana, todo mundo na área. Gente, vamos começar então? Depois desse momento tão gostoso, né? A professora Vilani vai estar marcando o tempo, nos ajudando, tá bom? Mas sintam-se à vontade e vamos para o primeiro trabalho, que depois a gente tem muito que conversar, né, gente? A nossa primeira apresentação será da oficina de reciclagem de papel na escola. Oi? Ok, vamos lá. Oficina de reciclagem de papel na escola, sustentabilidade e educação ambiental, com os professores Sandra de Oliveira Botelho e Vanderlan Santos Mota, como autores. Apresentação da professora Sandra. Vamos lá, professora Sandra, tem 10 minutos. Posso começar? Por favor. Bom dia a todos, eu sou a professora Sandra da disciplina de Ciências e junto com meu colega de Educação Física, professor Vanderlan, realizamos esse trabalho, né, na escola. Oficina de reciclagem de papel na escola, sustentabilidade e educação ambiental. Pode passar. Trabalhamos com os alunos do 9º ano, sendo 3 turmas, e a docente. Somos da DDZ Sul, da Escola Municipal Padre Sebastião Luiz dos Santos Pulga Barbosa, mais conhecido como Padre Pulga. Pode passar. O nosso problema científico, né, da nossa pesquisa foi como reduzir o consumo de papel na escola, traçando uma relação com os conteúdos de química. Para responder esse nosso problema, elaboramos nosso objetivo. Encontrar maneiras de motivar os discentes no ensino da química, reduzindo o consumo de papel através da reciclagem, aprendendo a utilizar de maneira sustentável os pigmentos naturais extraídos da floresta. Pode passar. As questões que nortearam a nossa pesquisa. Quais são os textos, slides ou vídeos que abordam a reciclagem de papel? O que pensam os alunos em reduzir o lixo da escola, principalmente o papel, como também aprender o conteúdo de química, reações químicas que ocorrem na reciclagem de papel? Para isso, elaboramos nossos objetivos específicos, fazer o levantamento de textos nas literaturas, sites e vídeos sobre reciclagem de papel, identificar a concepção dos alunos em reduzir o acúmulo de lixo, sendo o papel, compreendendo o processo de reações químicas que ocorrem na reciclagem do papel. Pode passar. A nossa pesquisa ela se justificou a partir de uma aula de química,
quando trabalhamos as reações químicas dos elementos. Aí fizemos a proposta na sala de aula, numa discussão, né, da explicação da abordagem do conteúdo, alguma sugestão que aconteceria algum tipo de reações dentro na nossa área, no ambiente escolar. E os alunos citaram várias situações, até que um citou a questão do desperdício de papel, se tinha a ver com a relação com o conteúdo da reação química. Então, daí nós propusemos a eles soluções. O que faríamos com esse quantitativo de papel, que era todos os dias ali na escola, tinha, né, o acúmulo. Então, os alunos, repensando nas suas soluções, surge entre eles a reciclagem. E assim começou a nossa ideia, né, da nossa pesquisa a ser desenvolvida. Pode passar. A nossa pesquisa é do tipo quantitativa, com enfoque de uma pesquisa participante. Ela foi realizada com 95 alunos, sendo 3 turmas do 9º ano. A pesquisa, a princípio, eles realizaram uma pesquisa através da internet, né? Foi realizado com 84 alunos. Os passos da nossa pesquisa. A princípio, foi realizado a pesquisa do tema, eles realizaram em casa. Após essa realização dessa pesquisa, nós fizemos um debate dentro da sala de aula. O que seria a reciclagem, qual a importância dessa reciclagem desse papel, né? E qual é a relação que ele tinha com o tema reações químicas, o que tinha a ver, né? E aí eles começaram, a partir da pesquisa deles, eles começaram a perceber que o papel, ele existe moléculas, elementos químicos, os quais eles já haviam estudado, e foi uma discussão assim bem proveitosa. A partir desse momento, partindo desse primeira etapa, né, eles levaram o vídeo para assistir, foi quando nós começamos, vamos dizer assim, a mão na massa, a produzir, a pensar mesmo na parte prática dessa reciclagem do papel. E eles levaram o vídeo, assistimos o vídeo no auditório da escola, e a terceira etapa nós fomos para a coleta desse papel, e essa coleta foi realizada no período de 2 meses, 1 mês, né, na escola, e eles fizeram uma campanha, vamos dizer assim, uma campanha de educação ambiental nas salas, pedindo que eles recolhessem os papéis e também que eles reduzissem o acúmulo de papel na escola. Nossa quarta etapa foi a aplicação dessa atividade, né? Foi quando nós fomos para o laboratório, já o papel recolhido, já selecionado esse papel, eles começaram a fazer o processo da reciclagem, né? O processo da reciclagem em si, que é o corte do papel. Depois nós fizemos a trituração, dessa trituração foi feita a massa, eles levaram todo o material, foi o material nós precisamos de uma tela, né? Essa tela a qual o professor de educação física que nos forneceu. E na quinta etapa na quinta etapa, quando terminamos a produção, né, da massa do papel, eles perceberam que o papel tinha uma tonalidade somente. Então, a partir daí, veio a ideia de experimentar pigmentações. E foi aí que nós pegamos as pigmentações dos produtos naturais da floresta. A princípio, nós conseguimos fazer com a raiz do mastruz, a beterraba e a folha do couve. Pode passar. Os nossos resultados. Percebemos que no processo desse desenvolvimento das oficinas, né, que nós chamamos como oficina, que foram eles, né, o conteúdo dele foi significativo. E os alunos, a gente percebeu que eles foram ativos no seu conhecimento. Nós estávamos ali apenas mediando esse conhecimento. E eles conseguiram perceber em todo esse processo o que acontecia com as moléculas da celulose, do papel, como também eles tiveram uma visão de educação ambiental. Perceberam que com a reciclagem haveria uma redução do consumo de energia, de água, da própria produção do papel, como também a questão sustentável, né, que é o corte das árvores. Evitaria esse corte das árvores. Como o Peccioni diz, né, a reciclagem de papel ela ganha força como atividade indispensável para reduzir
os impactos ambientais provocados pelo aumento da produção de lixo. Pode passar. Nós trouxemos algumas imagens, né, relatos registros do que nós realizamos. Aqui a primeira figura foi o vídeo que eles levaram, eles assistiram, interagiram, conversamos, debatemos sobre a reciclagem do papel. O segundo momento foi o recorte. Esse período foi um período assim, o qual, mesmo conturbado com o SAEB, que eles estavam estudando, né, nós estávamos com o processo de um projeto do SAEB, mas eles conseguiram desenvolver, foi assim, uma terapia, o recorte do papel à reciclagem. Pode passar. Pode passar. O terceiro momento, aí já foi eles batendo papel, né? O quarto momento, aí a quarta figura, ele já mostra o preparo desse papel, que foi preciso, como vocês veem, um balde, né? Tem todo um processo, e eles conseguiram perceber a quebra dessas moléculas, depois as moléculas se juntam novamente. Pode passar. Aqui a fase para secagem e a fase da pigmentação, que a gente conseguiu aí com a beterraba, né? com o couve e com a raiz do mastruz. Pode passar. Concluímos que a química, o ensino da química, quando ele é relacionado com o cotidiano do aluno, como foi a nossa oficina de reciclagem de papel, e ele passa a ser um sujeito ativo desse processo, a gente percebe, né, ter uma percepção, ele consegue ter essa percepção científica e crítica, como também a gente percebeu, e eles pontuaram isso, né, que essa educação ambiental, esse momento lá na escola de fazer esse levantamento, a coleta de papel, ele tem que ser permanente. Então, percebemos que a prática do ensino, através de um ensino contextualizado, ele torna uma aprendizagem mais dinâmica e significativa. Pode passar. As nossas referências, muito obrigada. Ok. Nós que agradecemos, professora Sandra. Parabéns pelo trabalho de vocês, belíssimo, justamente falando dessa necessidade de estarmos repensando a nossa cultura, a possibilidade de cada vez maior sustentabilidade, né, em nossos processos. Vamos daqui a pouco conversar um pouco mais sobre o seu trabalho, já temos algumas considerações aqui no chat para os comentários, tá bom? Tá bom, o tempo é curto, então a gente termina, mas fico à vontade. Obrigada. Obrigada pela disponibilidade, que daqui a pouco a gente vai conversar mesmo, viu? E sigamos, parabéns mais uma vez aos autores, né? E à comunicadora Sandra, a professora Sandra. Próximo trabalho, gente, continua falando dessa beleza cultural, né? Mas pensando um fenômeno de grande delicadeza, né? Que é o trabalho apresentado pela professora Rosana Trindade de Matos, Violência Sexual contra Crianças, a literatura infantil enquanto instrumento de trabalho. Professora Rosana, seja muito bem-vinda mais uma vez. É um orgulho poder ouvir o trabalho que a senhora fez na CEMED. Então, sinta-se à vontade, a senhora tem 10 minutos. Obrigada. Meio nervosa, mas vamos lá, né? Vamos lá, querida, que estou muito curiosa para ouvir mais do seu trabalho. Vamos lá. Bom, gente, bom dia a todos e todas. Como já dito, né, eu sou a professora Rosana, faço parte do quadro de professores do CEMEI Madre Ana Rosa Gatorno, e esse manuscrito eu fiz em parceria com o meu orientador, professor Márcio de Oliveira, que está intitulado Violência Sexual contra Crianças, a literatura infantil enquanto um instrumento de trabalho. Pode passar. E a nossa identificação essa pesquisa, né, é um recorte da minha dissertação, que foi feita com os gestores da DDZ LERT 2. Para mim, não está aparecendo... Isso, professora, espera só um minutinho para a gente regularizar aqui a situação, por favor. Põe pausa aí no meu tempo. É que eu vou tentar apresentar no Drive. Eu tentei baixar.
Espera aí. Vou interromper aqui rapidinho. Agora sim. Obrigada, Suelen. Já? Ok, professora. Beleza. Pois então, dando continuidade, o público-alvo desse manuscrito e da dissertação em si foram das gestores, dos CMEs, da DDZ LERT 2, pode passar. E, como já tinha falado antes, né, esse manuscrito que eu vos apresento é um recorte da minha dissertação de mestrado que foi defendida ano passado, onde percebeu-se que fica evidente que a escola precisa auxiliar cientificamente no desenvolvimento integral do sujeito, onde devem inserir práticas como sexualidade, como questão de gênero, sobre violência sexual, isso embasado nos estudos de Forlani, Felipe, Louro, Marra, Lima e Maio, e que essas práticas pedagógicas, elas são possíveis, né, e nós escolhemos como tema de possibilidade a literatura infantil, que, segundo o Klein, a literatura infantil ela é um artefato cultural, presente em diferentes contextos sociais, sendo a escola um espaço privilegiado para a leitura desses materiais, privilegiado porque, infelizmente, né, a realidade das nossas crianças, muitas das vezes o contato com um livro é na escola. Então, a escola é esse espaço privilegiado. Pode passar. E, como metodologia, o trabalho iniciou, né, na pesquisa no ano de 2019, fundamentando-se numa pesquisa bibliográfica e documental e de campo, tendo como instrumento adotado para a coleta de dados um questionário contendo 10 perguntas a estas gestoras. O local, como já dito, foram 9 CMEs da DDZ LERT 2, entre os meses de janeiro a março, um dia antes de decretarem suspensão das aulas, da pandemia, eu peguei o último relatório, o último questionário, tendo como sujeito as gestoras, e o campo, o local onde foi feita a pesquisa, foram os próprios CMEs, onde as gestoras estavam, né, dirigindo a escola. E para a construção desse manuscrito, nós nos atemos à 6ª questão que fizemos a estas profissionais. Em sua opinião, quais as dificuldades no ensino sobre violência sexual, estupro, pedofilia na instituição em que você atua como gestora? Pode passar. E, como resultado, a gente percebeu que não se fala de sexualidade na família, na escola, onde são lugares de formação, enquanto se respira sexualidades em todos os lugares onde as crianças e adolescentes convivem. E, pegando também como resultado os estudos de Bueno, onde descreve que para muitas crianças o cenário da infância não é favorável, pois a miséria, a tristeza e violência estão fortemente presentes. E para contextualizar essa realidade de miséria, de tristeza e de violência, é preciso incluir no espaço escolar, né, essas estratégias, esses instrumentos, e fazendo compreender com a pesquisa que a escola é esse espaço para informar, para prevenir, para enfrentar essa realidade. Pode passar. E pegando as respostas dessas profissionais, nós sistematizamos da seguinte categoria, né? Conforme a resposta delas. 5 delas disseram que essa dificuldade vem desse material que ora é inadequado e ora é adequado. A resistência dos pais devido à idade das crianças, foram 5 gestores. Falta de preparo dos professores para trabalhar com o tema, e apenas uma gestora disse que não tem dificuldade em trabalhar com o tema. E segundo os estudos de Soma e Williams, destacam que o livro de história leva a criança a interagir com o enredo e os personagens,
dialogar com as mesmas e identificar-se, cujos enredos refletem normas vigentes, papéis sociais e de gênero, abordando temas como violência e abuso de substâncias. Né? E pegando esse estudo das autoras, nós pegamos a questão do material inadequado, pode passar, e que a literatura ela é uma linguagem que se aproxima muito da criança. E nesses 3 livros que vocês estão vendo, eles vão de encontro com o que fala o parâmetro curricular, que descreve, que indica, né? Para prevenir o abuso sexual, deve-se favorecer a apropriação do corpo, promovendo a consciência de que o corpo lhe pertence e só deve ser tocado pelo outro com o seu consentimento e por razão de saúde e higiene. Mas, infelizmente, né, na nossa realidade, esses livros não vão gratuitos para a nossa escola. Né? E aí, esses que agora vocês conseguem ver, visualizar, são material de grátis, que a gente encontra na internet, que podem ser utilizados na nossa sala de referência. Pode passar. E nas nossas considerações, nós inferimos que refletir e ponderar que a responsabilidade em educar para a sexualidade, sobre gênero e educação sexual, não pode ser delegada exclusivamente à família, mas também à escola. Porém, né, por meio de prática pedagógica planejada, socialmente referenciada, de forma científica e adequada a cada faixa etária. E para além, né, das datas comemorativas, das datas alusivas. Pode passar. E aqui são as nossas referências que nós utilizamos para a construção desse manuscrito. Pode passar. E para finalizar a minha fala, e de uma forma para nos deixar que é urgente falar dessa questão da violência sexual, que ela existe, que as nossas crianças, infelizmente, estão sujeitas, eu vou finalizar a minha fala com este poema que diz assim: era só um carinho, e ninguém percebia a tristeza em meu olhar, um beijo melado que machucava minha alma e me tirava o sorriso. Eu não sabia quem poderia me ajudar. Era só um carinho que me fazia vestir 2 calças ao mesmo tempo, que roubava minha infância, me impedia de ser criança, me fazia sentir vergonha, tomar todos os banhos possíveis, esfregar o meu corpo até sangrar. Era só um carinho, e eu me sentia fraca e cansada. A minha vontade era fugir de casa. Eu não queria viver, os dias eram frios com chuvas de lágrimas. O medo era o que me restava. Era só um carinho que de dor dilacerava o meu peito, e eu me sentia suja e culpada. Eu me punia por esse segredo e me automutilava. A solidão era minha companhia. Era só um carinho que a minha boca precisava ser sufocada, e eu sentia nojo de mim. Odiava o meu corpo. Poucas palavras saíam da minha boca e eu só queria dormir para sempre. Era só um carinho que o silêncio me impedia de pedir socorro. Lágrimas quentes escorriam pelo meu corpo. Ninguém enxergava o meu sofrimento, porque era só um carinho que me fazia fazer xixi na roupa de tanto pavor. Era só um carinho de quem deveria me amar e cuidar de mim, de alguém que estava acima de qualquer suspeita, que me deixava confusa porque o carinho era terrível. Era só um carinho que eu não suportei e gritei, mas ninguém conseguiu ouvir, porque era só um carinho que aos 9 anos o meu corpo, já sem forças, não conseguiu resistir. Poema esse retirado do projeto Eu Me Protejo, e que é uma forma de impactar realmente e dizer da necessidade que precisamos, enquanto rede de apoio, de falar na nossa sala de referência, para além das datas comemorativas. Precisa ser permanente a questão da educação sexual, a questão de visibilizar que a violência sexual existe, nós precisamos enfrentar e empoderar nossas crianças para resistir, para reconhecer e para relatar. Aqui eu deixo meu obrigado pela paciência e fico à disposição e entrego a palavra para quem está conduzindo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Rosana, e que esse grito não seja mais calado, que nós não suportemos mais esse tipo de carinho, não é?
Continuemos então com as nossas apresentações e depois, diante de tantos comentários, parabéns, professora Rosana, e ao professor Márcio, leve o nosso carinho. Que belo trabalho. O nosso terceiro trabalho é com a professora Miracele Viana de Alencar e a professora Ana Lúcia Marros, Quilombo do Barranco de São Benedito. Professora. Olá. 10 minutos para a senhora, por favor. Obrigada. Quilombo do Barranco de São Benedito, coordenadora é Miracele Viana de Alencar, e a minha coautora, Ana Lúcia Barros. A minha escola é a Militar Lindoso, situada na Rua Brasil, na Japinlândia. O objetivo, conhecer a cultura e o espaço de um quilombo situado na cidade de Manaus e socializar com a comunidade o local desse quilombo. Quem somos? Os pesquisadores são os estudantes do 5º ano, do matutino, DDD Sul, desenvolvida por os pais, os professores, a pedagoga e a gestora. O conteúdo dos quilombos presente nas atividades de história é o que norteou isso daí. A história que aponta para a resistência, que representa esse espaço, e a escola, que se mobilizou para conhecer esse lugar. Nós organizamos, com o apoio dos pais, a escola e formadores da divisão, como a DTPM, para uma pesquisa de campo, que foi no quilombo do São Benedito. Conhecendo o quilombo, nós estamos aí nessa foto, mostramos o lugar sagrado deles, que é onde eles fazem as suas orações, a sua crença está situado nesse lugar. E o método que foi usado foi o Storytelling, né, que foi uma oficina que tivemos, e a partir desse trabalho foi vinculado a essa pesquisa junto com o conteúdo de história e da plataforma da Superensino. A metodologia foi uma conversa informal, foi uma videoaula sobre história, e os exercícios do reforço escolar da plataforma da Superensino. Com o apoio da professora do 5º ano, professora Giselene, a professora de Educação Física, que no conteúdo dela tinha falando sobre dança e direcionava a capoeira, e a coordenadora do projeto foi eu, professora Miracele Viana, e o apoio do DTPM com a visita técnica ao quilombo. A visitação do lugar do quilombo do Barranco de São Benedito, né, que nós tivemos a experiência de irmos todos, o diálogo com todos os representantes do quilombo, inclusive o senhor Cássio Fonseca, que é o representante dos quilombolas, e a identificação das crianças com a comunidade, sobre a cor da pele, os cabelos, a culinária que eles conheceram, e viram que ela é expandida para toda a cidade. A experiência vivenciada, eles viram que, e através da história dos relatos do quilombola, e através de fotos e documentos, que o negro realmente teve uma grande participação na história de Manaus, não? Na cidade, né? A certeza de que se conhecem além do esperado, o fato que somos todos iguais perante as leis de Deus e dos homens, foram um conceito que eles deram, né? E muito interessante a observação que fizeram, que a sombra e o sangue, eles não têm cores, né? É uma cor única para todos. E a lei que nos apoia, né, para termos esse diferenciado, esse trabalho, essa pesquisa,
ela foi alterada, no caso, se era a 10.639/3, e foi alterada como obrigatório para a Lei 11.645/8, que é para todas as escolas, tanto particulares como a pública, né, para termos esse conteúdo sobre a nossa afrodescendência. Bem, o resultado, nesse sentido, faz-se necessário analisar as situações concretas, com visitas a compreender as expressões cotidianas na convivência com os quilombolas. O resultado foi positivo, viram, observaram que realmente tem essa história, ela é concreta, ela é vista, ela é respeitada, e realmente esse lugar ele deveria ser aberto para todos e muito bem colocado nos nossos livros didáticos. Na comunidade de São Benedito, traz as tradições. As tradições, eles observaram as tradições da oração, do culto das festas, da representação, da responsabilidade de cada um, cada qual tem a sua responsabilidade, e foi colocado para eles, foram mostrado tudo como é feito, tudo organizado, toda a comunidade ela está presente nessas tradições. Isso permanece há anos e continua até hoje com todas essas tradições. Bem, o ver, o tocar e o sentir já foi demonstrado, as crianças viram de perto todo esse fato histórico, e eles acharam bem interessante, porque eles não conheciam, como a maioria dos pais e colegas de trabalho também não conheciam, e a partir desse trabalho que eles mesmos divulgaram na escola e em casa, foi muito positivo, porque muitos se interessaram em conhecer o quilombo e as tradições da comunidade. As referenciais teóricos estamos aí. E muito obrigada, e dizer que foi muito importante para mim esse trabalho, a qual mexeu muito comigo, porque eu não conhecia as tradições dele, mudou completamente minha visão, não só minha, mas como das crianças também, e dos pais, com o qual a gente abriu um debate pelo Zap, e dizer que eu estou muito emocionada com os trabalhos que estão vindo aí. Esse primeiro trabalho me deixou meio perdida, me perdoe. É muito chocante, mas foi um trabalho bem feito, com amor e carinho, e dizer que os alunos precisam, sim, não só de livros, nem de uma sala, mas de um espaço. Eles precisam de um espaço para conhecer a nossa realidade. Eles precisam sair. E eu espero que esse trabalho seja divulgado, não só meu, mas dos nossos colegas, que sejam além, muito além de quatro paredes. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Miracelli, e eu compartilho totalmente do que a senhora falou. Acho que a gente ainda está se recompondo, né, da apresentação da professora Rosana, e a riqueza do seu trabalho, do trabalho da professora Sandra também, né, trabalhos maravilhosos que vêm falar justamente dessa necessidade de superar o tradicionalismo, olhar para as nossas necessidades culturais, necessidade de ver a beleza, né, como o primeiro trabalho, a beleza estética, né, no trabalho de reciclagem, por exemplo, a necessidade de olharmos para as nossas necessidades, as nossas riquezas e as nossas sensibilidades humanas, né, de olhar para a nossa ancestralidade, como no seu trabalho, né, a ancestralidade negra que muito nos compõe, e olhar para a nossa sensibilidade dentro do campo da sexualidade. Então, é realmente muita emoção nesses primeiros 3 trabalhos. Gente, muito obrigada, professora Miracelli. Mexeu com a minha emoção, assim, que me quebrou toda. Eu fiquei assim, me perdoe, mas é muito forte algumas coisas, entendeu? Muito forte mesmo, me perdoe. Realmente, não se desculpe, né? Então, nós agradecemos demais pela sua emoção, né, e olhar para a participação da negritude no Amazonas, e especialmente, né, através da contribuição dos quilombolas lá do Barranco, né, daqui a pouco vamos ouvir as contribuições também dos demais participantes e do professor Vinícius, né, que também
Com certeza. A senhora acho que a senhora já Sim, conhece, estamos né? encontrando, sim. Então, vamos trocar mais experiência, respirar um pouco, porque é muita emoção vindo de todos os lados, né? Então, muitíssimo obrigada, professora Miracelli, pela contribuição do seu trabalho, né? As parcerias com a professora Ana Lúcia também. E vamos que vamos. Daqui a pouco vamos conversar mais, né? Vamos colocar o choro para fora. Ai, nossa. Enquanto a senhora falava, professora, a gente também estávamos nos recompondo aqui, então... Foi muito difícil, sabe? Parabéns, professora. Obrigada. Muito obrigada, viu? Vamos que vamos, gente. Nosso próximo trabalho é o Folclore de Parintins, como fonte de saberes culturais da Amazônia a crianças da creche municipal. Eliana de Freitas Moraes, com a nossa comunicadora, professora Irlane Maria Alves Soares. Professora, bem-vinda mais uma vez. Bom dia. E a senhora tem 10 minutos, por favor. Obrigada, né, pela oportunidade. E é o primeiro trabalho que eu estou apresentando, né? Comecei agora na rede e fui muito bem acolhida aqui na creche Eliana de Freitas. Então, para mim é uma grande alegria, né, apresentar esse trabalho hoje aqui. Aqui era a foto da nossa creche, né? Aqui na frente coloquei todas as minhas amigas, as minhas colegas de trabalho que, para desenvolver esse trabalho aqui na creche, eu precisei muito delas e elas acolheram também esse sonho juntamente comigo, né? Pode passar esse slide. Então, aqui eu coloquei os objetivos, né, da nossa socialização, que os objetivos do meu trabalho foi de colocar as ações culturais para as crianças, consistindo em que elas conheçam a nossa cultura, né? E o maior expoente da nossa cultura aqui no nosso estado é o Festival de Parintins. Então, eu coloquei também como questão norteadora, né, inserir as propostas das atividades com as crianças a cultura amazônica. Porque, ao meu ver, desde quando eu fiz meu TCC, eu já falava sobre isso, que as crianças elas não conhecem a nossa cultura. E se você não conhece, você não tem como gostar. Então, elas crescem adultos que não conhecem a cultura, não sabem falar sobre aquilo, sobre as suas origens, que as nossas origens são indígenas, né? E quem fala melhor sobre isso é o nosso festival. Então, foi por isso que eu sempre tive essa vontade, né, de trabalhar com o Festival Folclórico de Parintins, mesmo porque nosso festival ele é muito crítico, né? Lógico que para crianças, né, de creche, a gente não vai passar essa criticidade para eles. Mas se eles conhecerem, futuramente, quando eles começarem a assistir, vão começar a pensar, né? Vai levar eles a serem adultos pensantes e críticos. Pode passar. A justificativa, né, vem sobre, quando você fala em cultura, vem à mente nossos costumes, nossas tradições, nosso modo de vida. Aquilo que identifica alguém. É por isso que, ao meu ver, acho importante a gente começar a trabalhar com as crianças desde pequenos sobre essas tradições, né? É uma marca que precisa ser continuada, né? Precisa ser perpetuada. Então, absorver o conhecimento local é importante e é necessário, né? Isso passa de geração em geração. Eu aprendi com meus pais, eles me levavam nos ensaios do boi, né? Me levavam no festival. Então, eu aprendi desde pequena, porque meus pais passaram para mim. Então, acredito que essa cultura oral, né, ela deve ir passando e deve continuar essa tradição. Então, como o Festival de Parintins é um dos maiores expoentes, eu coloquei ele como pano de fundo para os nossos trabalhos. Pode passar. A metodologia, né, que eu coloquei no artigo, coloca assim, que a pesquisa ela não é apenas uma pesquisa para relatório, descrições de fatos, mas ela é empiricamente o desenvolvimento de um caráter interpretativo. Eu acredito muito que algumas pessoas não sabem interpretar o nosso festival pelo não conhecimento. Mas, se você for interpretar o festival, você vai ver que ele é riquíssimo, é uma fonte de pesquisa inesgotável. Pode passar.
as experiências vivenciadas, né? Como eu sou uma pessoa que tem uma inquietude muito grande sobre, eu acredito assim, que a nossa cultura ela tem que ser vivenciada, né? Então, como eu coloquei logo no começo, a gente precisa colocar as crianças para aprender, para conhecer. Então, qual foi o meu objetivo? A gente colocou as crianças primeiramente para ver um pouco do Festival de Parintins, né? E para isso eu precisei da ajuda das minhas colegas da creche Eliana de Freitas. Por quê? Porque em alguns lugares que eu passei quando eu estava fazendo a minha graduação, eu senti algumas resistências de professores. Então, quando eu cheguei na creche em julho, né? Aí eu comecei a conversar com as meninas e tal, e quando foi no mês de agosto, tem o dia do folclore, né? Eu propus para elas a gente fazer essa atividade. Aí, pode passar aí. Que foi o dia do folclore na creche Eliana de Freitas. Então, como que a gente colocou? A gente fez uma atividade com o pano de fundo do Festival de Parintins, com galera, né? E com algumas toadas, né? Aquelas toadas que mais as pessoas conhecem, né? Justamente porque eu queria envolver as outras professoras. E realmente elas abraçaram essa ideia, né? Ela foi abraçada pelas minhas colegas que fizeram uma atividade, a gente fez uma atividade em conjunto com todos os maternais 2. E foi uma festa muito bacana, né? Colocamos também uma lenda, né, da Indiazinha Iracema, que é uma lenda infantil, né? E as crianças ficaram maravilhadas, os olhares das crianças, né? As professoras se vestiram de índia, né? Tinha um apresentador do festival, e foi um negócio assim bem emocionante, foi marcante, tanto para as crianças como para as professoras. Esse foi a nossa primeira atividade. Pode passar aí. Depois a gente fez o Dia da Árvore. A gente já fez em sala de referência, né? Com 2 turmas, maternal 2D e maternal 2A. Né? E a gente procedeu de maneira que as crianças... procedeu de maneira que as crianças não se assustassem. Porque a gente falou sobre a lenda do bicho folharal. Então, a gente fez uma roupa assim, que desce para elas verem a professora, né? Porque a gente fala em bicho, a criança quer se assustar, mas só que a gente colocou o bicho folharal como um super-herói que vem para proteger a floresta. Isso aí já coloca nelas uma ideia diferente, né? Ah, não, o bicho não vem para me pegar, o bicho vem para me ajudar a proteger a floresta. Já colocando na criança essa consciência ambiental, essa consciência de ser o protetor da floresta também, né? Aí, em seguida, né, eu coloquei a roupa de bicho folharal de TNT, né, uma roupa assim, que eu conseguia aparecer para as crianças, para elas saberem que era eu que estava lá, e eu fui dançar para elas, né, fazer a dramatização da lenda através da toada do boi caprichoso, o bicho folharal. Podemos reconhecer aí que já foi colocado, né, um pouco do folclore de Parintins novamente, através da toada, né, que é um ritmo nosso. Ninguém tem a toada, só a gente. Então, eu acredito que é importante trabalhar essa parte da toada. Essa daí sou eu, né, vestida de bicho folharal, e as crianças gostaram muito, e inclusive elas levaram para casa. Falaram em casa, né, e alguns pais vieram me perguntar, e eu expliquei tudinho direitinho. E até hoje eles falam no bicho folharal. Foi uma atividade assim, que elas gostaram muito. Pode passar. Aí os resultados, né, que a gente conseguiu foi gratificante, né, trabalhar, né, com a cultura, né, principalmente porque as crianças gostaram, né, as crianças se envolveram, as professoras também se envolveram no trabalho, né, e logo depois desse trabalho a gente fez outro também envolvendo a marujada, né, do caprichoso. E assim, eu tenho alguns alunos que realmente gostam do ritmo. A criança gosta de música, né? Mas o ritmo do boi bumbá, que é um ritmo nosso, ele não é um ritmo que é tocado comumente, né, nas casas. Na minha casa não, na minha casa toca todo dia. Mas na casa de outras pessoas não. E as crianças da nossa sala, elas gostam muito quando a gente coloca. Inclusive, elas até pedem, professora, o boi. Às vezes eu venho com a camisa do boi, né, para a sala de aula, e elas começam a olhar, e elas vão lá comigo, professora, o boi. Por quê? Porque eles já estão começando a ficar inseridos nesse mundo
né, de cultura. Então, eles já sabem que no boi tem o bicho folharal, eles já sabem que no boi tem a batucada, né, que faz o nosso ritmo. Então, assim, eu acredito que o trabalho, ele vem sendo alcançado. Pode passar aí o slide. Né? Eu coloquei como minhas considerações finais que, a curto prazo, a gente pode dizer que o objetivo está sendo alcançado, né? Porque ver as crianças falando, né, sobre bicho folharal, né, já incute nelas aquela ideia de ser também o protetor da floresta. Que o bicho, ele não é um bicho que veio para destruir, mas ele veio para nos ajudar, né? E eles sabem que eles também podem ser, né, sujeitos ecológicos. E para mim, que sou filha de Parintins, é uma honra, né, poder ver, né, as minhas crianças dançando e fazendo perguntas sobre, né? Então, eu acredito que o nosso festival, ele é uma fonte riquíssima e inesgotável de pesquisa. E a gente pode trabalhar as toadas e todo o festival, toda a grandeza do festival durante todo o ano. Tem várias temáticas que envolve, né, o festival. Então, para mim, está sendo muito gratificante trabalhar aqui na creche Eliana de Freitas, né, o acolhimento, né, que as professoras fizeram, né, abraçaram mesmo as atividades e me ajudaram. Então, eu fiquei muito feliz, sou muito feliz aqui, né, e a minha parceira, Franci, né, ela me ajuda demais. E aqui, na nossa creche, tem isso, né? Tu quer fazer uma... Não, a gente vai fazer. Então, essa parte do folclore aqui, as meninas abraçaram e a gente está conseguindo fazer um trabalho muito legal. Queremos fazer um projeto maior, né? Sobre a nossa regionalidade. E vamos conseguir, se Deus quiser. Então, aqui eu tenho aqui as referências, pode passar. As referências, né, que é o referencial curricular amazonense, né, que nos dá essa fundamentação para trabalhar com as crianças sobre o currículo. O currículo, ele prevê. Então, o nosso referencial curricular amazonense, ele traz para a gente, né, todo esse embasamento. Né, o Pradanov, né, que foi a minha referência na metodologia. E por enquanto é só, né? Eu agradeço a oportunidade de ter apresentado, né, esse trabalho que foi feito aqui na sala de aula, né, e futuramente vamos apresentar outros aí, vamos fazer outras atividades e vamos apresentar aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada, professora Irlane, parabéns pelo seu trabalho, parabéns à creche Eliana de Freitas, que trabalho maravilhoso, né? Estamos aí, então, finalizando esse período da comunicação oral, na sala temática Cultura, Ciência e Diversidade, belíssimos trabalhos, que muito nos emocionam, falando de cultura, falando da nossa sensibilidade estética, nossa sensibilidade no campo da sexualidade. E queria, antes de nós continuarmos, né, e passarmos a palavra para abrir os microfones, né, quem quiser, além das contribuições no chat, né, fazer alguma pergunta, e aí eu peço ajuda da Vilani e do Armando para já verificar quais foram as perguntas feitas no chat ou comentários que podem nos ajudar na contribuição dos trabalhos, né, do diálogo sobre os trabalhos. Fazer só uma breve fala a respeito desses trabalhos maravilhosos, né? Então, a professora Irlane Alves, que foi o último trabalho apresentado, traz essa contribuição a respeito das nossas raízes, como boa parintinense, né? Ela vem trazendo a riqueza da cultura, a riqueza também da sua ancestralidade, do seu território, né? Então, quanta riqueza, quanta realmente uma fonte inesgotável, né, professora Irlane, que vem nos auxiliar a pensar dentro da musicalidade, do movimento, né, que é um trabalho contínuo na creche e na educação infantil como um todo, o como falar de consciência ambiental, falar das nossas raízes, gostar de ser amazônida. Parabéns, professora, belíssimo o trabalho de vocês lá na creche. Gostaria que a senhora pudesse depois comentar um pouco também sobre as dificuldades que teve, né? Felizmente, atualmente todo mundo
empolgada, né? Eu estou vendo que existem professoras aqui da sua creche também, né, participando conosco, já falar, ou professoras de educação infantil, né, que se manifestaram aqui no chat, e estão falando de como as suas crianças também vão aproveitar muito, né, da sua experiência no próximo ano letivo. Então, eu queria que a senhora falasse também um pouco das dificuldades, né, quando a senhora fala de resistências. O trabalho da professora é realmente trabalhos fabulosos, né? Concordo com a Leila Beatriz. O trabalho da professora Miraceli Alencar, gente, quanta riqueza. Eu repito o que falei, professora, não se desculpe não, tá? Eu é que devo desculpas, porque eu estava tão emocionada, né? Percebi que me quebrou mais ainda, meu Deus, mas tudo bem. São emoções que é um mundo que ninguém conhece, apenas o dono, né? Como, professora? O mundo que a professora colocou sobre a sexualidade é um particular, só quem vive sabe, né? Então, a gente pode ter vivido ou pode alguém ter, né, aberto para você. Próximo isso também. É muito dolorido. É uma dor inexplicável. E é algo também alvo dos nossos estudos, né? Então, nós estudamos na equipe diversidade, professora Miraceli, temas voltados para a sexualidade em associação com a nossa ancestralidade, as questões étnico-raciais. Então, é muita emoção junto, né? Então, eu peço mais uma vez desculpas por não ter dado assim esse tempo maior, né? Para todo mundo se recompor. O trabalho belíssimo da senhora e os trabalhos anteriores, como o da professora Rosana, realmente emocionam muito. Isso. A professora Miraceli, né, veio falando, gente, muito emocionada, né, mas conseguiu dar o seu recado, né, falando dessa riqueza da grande contribuição, né, negra no estado do Amazonas, às vezes muito silenciada, né, pouco visibilizada. Então ela vem e taca logo, né, nos pontos chaves da cultura, não só aqueles que tradicionalmente se vê, né, a musicalidade, a culinária, ela também já faz na pesquisa dela com os alunos uma reflexão a respeito da religiosidade, um ponto que a gente sabe que é nevrálgico, né? Então, eu até queria pedir, professora Miraceli, se o Vinícius pode falar um pouquinho mais, que eu acho que eu estou entrando num caminho que o Vinícius ele conhece muito bem. Bom dia, professora Michele, a todos, a todas. Eu gostaria de parabenizar por todas as apresentações, exposições de trabalhos que foram feitas, que é o resultado de ações que são desenvolvidas nas escolas, né, nas unidades de ensino. Então, a oficina de reciclagem de papel na escola, sustentabilidade e educação ambiental, que foi apresentada pela professora Sandra de Oliveira, né? Esta relação do conteúdo escolar, do conteúdo programático com o cotidiano, e a questão da observação participante, né? Essa metodologia importante que envolveu aí as turmas do 9º ano. Eu quero dar parabéns à professora, esse trabalho importante de educação ambiental. Também o trabalho violência sexual contra as crianças, a literatura infantil, enquanto instrumento de trabalho, que foi a exposição da professora Rosana Trindade, um assunto que nós precisamos enfrentar, né? Precisamos enfrentar, falar, debater, discutir, e depois pergunto a ela se houve algum caso, né, no desenvolvimento do projeto, se identificaram algum caso de violência cometida contra as crianças, e se identificaram, a partir disso, o que foi feito, né? Foi denunciado. A minha pergunta para ela o outro trabalho, Quilombo do Barranco de São Benedito, apresentado pela professora Miraceli, que foi uma construção junto com a professora Ana Lúcia.
penso que vocês percorreram os passos, né, que deveriam ser percorridos da maneira correta. O conteúdo, né, a partir das disciplinas de educação física, de história, associado ao que diz a Lei 10.639, né, sobre essa obrigatoriedade do ensino da história, da cultura afro-brasileira nas nossas escolas de ensino fundamental, ensino médio, da rede particular e pública em todo o Brasil. Então, importante, vocês foram em loco, levaram as turmas para conhecer a comunidade quilombola. Essa comunidade quilombola, ela é urbana, é um quilombo urbano, que o mito de origem se dá a partir da chegada de uma negra alforriada, Dona Maria Severa Nascimento Fonseca, no final do século XIX, aqui em Manaus. A partir de 1890, ela constitui uma comunidade ali conhecida como Vila dos Maranhenses. Era assim que era chamada essa comunidade, ou Colônia dos Maranhenses, porque o Eduardo Ribeiro era o governador do Amazonas, um negro oriundo de São Luís do Maranhão, e ele recruta a mão de obra dessas pessoas, e a Dona Severa chega com seus 3 filhos, que eram 2 carpinteiros navais e um pedreiro. A Dona Severa, ela era parteira, a fundadora desse quilombo, ela era parteira, ela era uma autoridade religiosa, portanto, uma sacerdotisa da sacralidade de matriz africana, e ela era uma quituteira também, né? E ela se estabelece ali, chamada Vovó Severa, matriarca deste quilombo que já está na sua 6ª geração. É um quilombo urbano, inserido ali na vida do bairro Praça 14 de Janeiro, na zona centro-sul de Manaus, numa relação ali com o comércio de autopeças, uma já assim bastante urbana do contexto central da cidade de Manaus, e é um quilombo reconhecido desde 2014 pela Fundação Cultural Palmares. Recomendaria outras pessoas a visitar essa comunidade, né? Porque é em visita em loco, quando a gente ouve, quando a gente vê, que também vamos aprendendo. Eu tenho uma relação de pesquisa construída de 5 anos com essa comunidade, quando escrevi a minha dissertação, e ainda continuo estudando agora no doutorado, fazendo uma análise entre esse quilombo urbano e o quilombo rural em Itacoatiara. Parabenizo também o trabalho Folclore de Parintins, como fonte de saberes culturais da Amazônia, a crianças da creche municipal, professora Eliana de Freitas Moraes. Gostei muito da apresentação da Irlane, a Irlane é parintinense, né? Em observar, analisar aí o festival como fonte de saber da Amazônia, dessa cultura muito rica, e cada vez mais nós precisamos nos amazonizar, né? E desenvolver isso nas crianças, essa pertença positiva de ser amazônida, de ser caboclo, de ser indígena, de ser ribeirinho, né? E tudo isso tem uma beleza muito grande, tá, Ilane? Eu quero dizer para você que eu estive lá visitando o espaço do Caprichoso, onde tem escola de pintura, escola de arte, escola de música, e o parintinense, ele é extremamente talentoso, essa veia artística pulsa forte, né? Não sei o que tem lá em Parintins, mas tem essa beleza da música, né? E nós fomos visitar, então, essa escola do Caprichoso, visitar a casa da Dona Maria do Vermelho, né? Do Garantido, a Dona Maria, que é filha do Lindolfo, acho que é Lindolfo Monteverde. E lá em Parintins eu comi uma caldeirada de bodó no tucupi, que nunca tinha comido em toda a minha vida, viu? Então, estimulo você, Irlane, Maria, a desenvolver, aprofundar mais essa pesquisa
do professor, da professora pesquisadora, como forma de compreender melhor aí as questões da cultura da Amazônia e do Amazonas, tá bom? Então, fico por aqui, um abraço a todos e todas. Obrigada, Vinícius, pelas suas contribuições. Estendo os meus agradecimentos antes realizados pela Ana Lúcia. Obrigada, queridão. Você, como sempre, pontual e certeiro, né? Meu querido, porque realmente, olha quanta riqueza desses trabalhos. E a gente vai vendo essa forma, né, na transposição didática, muito cuidadosa, né, também no trabalho da Irlane, né, pensar, por exemplo, dentro desse desenvolvimento da consciência ambiental, cuidado com as crianças que muitas vezes culturalmente aprendem que o bicho é algo negativo, né, algo que vai pegar elas, então até nisso ela tem esse cuidado junto com as suas parceiras, professora de lá da creche, né, e faz do bicho folharal esse herói ambiental, né, então muitos cuidados, assim como a gente viu lá no primeiro trabalho também com a professora Sandra Botelho, né, quando ela traz, através da pigmentação, né, com a couve, com a beterraba, né, trazendo já essas formas de colocar cada vez mais beleza nessas etapas sistematizadas do processo, também de ampliação da consciência ambiental, né, através da reciclagem de papel. Trabalhos maravilhosos. O trabalho da Rosana também muito nos toca e embarga a nossa voz, né, faz a gente olhar para a nossa intimidade, não é, Miracelli? e ver também, ou de pessoas queridas, né, o quanto é difícil, mas urgente, Rosana, urgente trabalharmos esse tema cada vez mais, porque é a contradição do dia a dia, né, que a gente tanto vive. Não se quer falar de sexualidade, mas se vive o tempo todo a sexualidade. Nos discursos, já dizia Foucault, né? Então, está entranhada em todos os processos sociais, né, no nível micro ou macroestrutural, mas não se quer falar de algo que tanto nos atinge as nossas crianças. Então, gente, dentro dessas enormes contribuições, eu queria só dar uma lidinha aqui logo, né? A nossa... muita emoção, olha, Vila. A nossa Ana Lúcia fez uma pergunta para a professora Sandra Botelho, né? E diz assim: professora, nos falem de como foi o trabalho interdisciplinar entre a área de ciências da natureza e a educação física. Por favor, professora, comente um pouco mais. Tá, gente, retomando, né? Sim, com relação, eu vou... nós, na escola, o professor de educação física, o professor Vanderlan, ele tem um projeto, ele começou, né, o projeto, mesmo no ensino remoto, ele já vinha fazendo, trabalhando, substituindo os materiais de educação física, como cone, a própria bola, por materiais da floresta. Aí, quando nós retornamos no presencial, ele, dentro na escola, né, apresentou o trabalho para os alunos, que ele já está fazendo, é o IRLA, o nome do projeto, que está sendo desenvolvido na escola pelo professor Vanderlan. Hoje eu já faço parte do projeto. Como é que chama, professora? IRLA, Implementos de Recreação e Lazer Amazônico. Ano passado, nas práticas de socialização, ele apresentou o projeto, né, ano passado, a proposta, né? Ele fez, porque ele já vinha trabalhando, ele já vinha substituindo esses materiais, os cones, a bola, ele trabalha com patinete de madeira. E quando ele apresentou aos alunos isso, e eu na sala do 9º ano, me veio essa ideia, né? Já que a gente vai trabalhar com a questão de sustentabilidade na escola, por que não trabalhar também dentro... Eu, assim, em parte, eu não falei, mas eu digo assim, o professor induz o aluno, né? Nós induzimos
no ensino, quando eu fui trabalhar química, a questão para nós trabalharmos a reciclagem do papel. E com isso também veio a indução de usar os pigmentos da floresta, né? Como nós estamos também no início. Como nós falamos, né? Eu estou. Assim, a gente ainda vai fazer exposição semana que vem desse material, porque como a pesquisa, né, foi realizada e o processo da apresentação foi agora, nós vamos fazer a exposição, que seria a nossa 6ª etapa, a exposição dos nossos trabalhos, todo esse processo. Vocês estão até convidados, olha, vai ter muita gente na escola, né? Dia 9, tanto do material reciclado, papel reciclado, quanto o papel do projeto IRLA, que é o projeto do professor de educação física. Então, nós estamos, vamos dizer assim, dentro do projeto macro. E é isso, como a professora Ana Lúcia perguntou, e né, o que traz essa interdisciplinaridade? É o que nós estamos tentando fazer na escola, trazer toda uma escola sustentável, tentando modificar os recursos, que são os materiais pedagógicos, né, por materiais sustentáveis. E abarcar outras disciplinas junto conosco, outros colegas, né, outros professores. Tá bom? Exatamente, professora Sandra. E nós vemos que através de processos que às vezes precisavam de primeiros passos a serem dados, né, vão surgindo novos desdobramentos. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho, né, através dessa interdisciplinaridade, e é necessário cada vez mais, né, que possamos trabalhar de forma interdisciplinar, já almejando a transdisciplinaridade, trabalhar fora, né, das caixinhas, das áreas rigidamente disciplinares, né? Então, isso é de uma riqueza enorme. Eu gostei muito também da parte que a senhora falou sobre fazer daquele processo que era sistematizado em etapas, fazer um momento terapêutico, né? Então, é um momento de terapia para os alunos. E quem de nós não está precisando disso, né, professora Sandra? Nesse momento tão difícil que nós passamos e que ainda estamos passando, né? E eles estavam naquele processo dos reforços do SAEB, porque eles eram alunos do 9º ano. Olha aí. Eles se viam, né, pressionados, e naquele momento que nós estávamos ali no processo da construção, do processo da sistematização do nosso papel, né, eles mesmos falaram, nós viemos para cá para relaxar um pouco do português e da matemática. O tempo não para, né, professora? Verdade. Relaxar e aprender. Né? Porque induz, como a senhora usou o termo agora, né? A gente vai induzindo e eles vão se apropriando cada vez mais desse gosto pelo aprendizado, da química, né? Da educação ambiental. Parabéns, professora, é muita coisa para a gente analisar no seu trabalho, né? Verdade. Obrigada. Muita riqueza. Nós que agradecemos. E a professora Ana Lúcia, ela também perguntou para a professora Rosana Trindade, né, como a escola, no seu ver, professora Rosana, tem trabalhado para tratar o tema com os pais irresponsáveis, né? A gente sabe que o trabalho da professora Rosana, ele veio para fazer uma investigação com várias escolas, né, através das entrevistas com as gestoras, né? E aí ela fez um recorte, mas eu quero que ela fale também desse posicionamento dela, como a escola tem trabalhado para tratar o tema com pais irresponsáveis. Diga aí, professora Rosana. Olha, eu fiquei meio preocupada com as reações, mas essas reações quanto à leitura do poema, só um parêntese rapidinho, foi a mesma que eu tive, que para eu conseguir ler, na minha defesa, eu tive que ler mais de 5 vezes sem chorar. E foram várias tentativas, Nossa. Porque ela impacta, né? Muito. Nos machuca por pensar que alguém tenha passado por isso, e mais surreal ainda é uma criança, né? Que muitas das vezes não sabe dizer o sentimento, diferenciar os sentimentos e muito menos nomear os sentimentos, que para nós adultos parece simples, né? Dizer que está triste, que está assustado, que está com medo, que não quer. A criança às vezes não tem a oportunidade de dizer não quero, não,
ou então acha que não pode dizer para um adulto não, né, devido à nossa criação, né, do adultocentrismo. Então, isso é uma forma de alertar e de uma forma de resumir toda a minha pesquisa. Parece simples, né, mas difícil de engolir esse poema, mas é uma forma gritante mesmo, de um socorro de crianças. Eu trabalho no CEMEI, e isso me impactou de uma forma onde me fez vestir a camisa e dizer, eu não posso silenciar, porque o meu silêncio não está beneficiando a criança, está beneficiando quem? O abusador. Qual é o interesse de não falar de educação sexual? Qual é o interesse de não enfrentar a violência sexual? Não é a criança. Eu não vou estar protegendo a criança, eu não vou estar fazendo ela ter essa possibilidade de dizer não, né? E aí eu me reporto agora, né, a pergunta da Ana Lúcia. Exatamente. Professora, desculpe, só antes da senhora responder, né? Exatamente. A quem estamos dando poder, né? Isso. Então, o seu trabalho, além de tantos pontos de reflexão, de beleza, para nós pensarmos, né? Ele vem com essa riqueza de nós estamos aqui pensando junto com pessoas adultas, né? O que nós podemos fazer para empoderar cada vez mais essas crianças. Então, ao conversar com essas pessoas adultas, nós precisamos trazer isso de uma forma pulverizada para a comunidade escolar. Então, assim, é muito duro que a gente continue ainda com tanto tabu, né? E cada vez mais dando força para a pessoa abusadora, né? Não querendo falar de sexualidade, não querendo falar de gênero, porque nós sabemos que também é um reflexo imenso, né, da cultura do estupro, dessa visão de que precisamos ensinar os meninos a terem uma forma de masculinidade que muitas vezes é essa masculinidade que violenta, né, a mulher ou outras crianças. Então, assim, não queremos tocar nos assuntos delicados, mas estamos o tempo todo falando de sexo e sexualidade, né, professora? Então, assim, o seu trabalho, ele vai dando umas pontadas na gente e não dá mais para a gente negar essas alfinetadas tão fortes, né? Então, parabéns mais uma vez e desculpe ter lhe interrompido. Vamos lá. E com relação, como a escola tem trabalhado, eu faço duas pontes, né? Uma com relação ao que eu encontrei nas escolas, que infelizmente é trabalhado de uma forma muito superficial. As informações, as gestoras, elas recebem, mas como nós sabemos, a demanda para essa pessoa, para esse gestor, é muita para dar conta, né? E aí a gente se questiona, por que não chamar os professores? Porque na pesquisa, o que foi nos repassado, é que as professoras elas recebem essa informação sobre a questão do enfrentamento à violência sexual pela DDZ, tem uma pessoa lá responsável, as gestoras recebem essas informações, porque é difícil tirar o professor da sala, né? Devido à carga horária, devido ao cumprimento do currículo, e aí sai o gestor para receber essas informações, mas aí fica a cargo do gestor a responsabilidade de repassar essas informações, que não são poucas, são muitas informações que em um dia, infelizmente, não dá. É o começo, mas ainda não dá. E aí repassa para esses professores. E aí fica as gestoras com quem eu consegui ter contato. Fica de uma forma muito superficial ainda de insegurança, porque é tanta informação que na hora não se consegue reter muita informação, porque como é impactante, a gente leva para o lado pesado, né? Violência sexual já é pesado, já é um guarda-chuva imenso. E quando vai afunilando e toca em criança, toca em bebês, é duro, é doloroso, é sofrido. E aí vai a mistura dos sentimentos, e na hora de repassar para os professores, e para se chegar às famílias, é muito superficial. Ainda, infelizmente, é muito superficial. É trabalhado nas escolas? Mas como eu falei na apresentação, mas de uma forma muito alusiva,
uma forma muito, de cumprimento do calendário, né? Em maio, a nossa sede, ela tem no calendário macro um maio laranja, se eu não estou enganada, né? Que vai falar com mais peso com relação 18 de maio. Isso, que vai falar sobre o enfrentamento e o combate. Beleza, é ótimo. Mas passou aquele mês, é como se a violência parasse no mês de maio e direto férias. Então, é muito superficial. E a gente embasa a nossa fala, que precisa ser permanente, na fala de pesquisadores que pesquisam há muito tempo. Nós temos Figueiró, nós temos Louro, Felipe, muitas que, se eu falar aqui, além de nervosismo, eu esqueço, mas é muito. Temos nós aqui em Manaus, né, professora Michele, que estamos lutando aqui para fazer voz, para combater a violência sexual, mas, infelizmente, somos poucos, né? Somos poucos, e nós não conseguimos chegar a vários lugares, mas com a pandemia a gente percebeu que dá para chegar em vários lugares pela internet, mesmo sendo fraquinha, caindo, mas dá. Mas, infelizmente, respondendo a Ana Lúcia, ainda é muito superficial. Por quê? Por causa da pouca informação. Ah, mas na internet tem muito, mas precisa filtrar. Precisa filtrar o que é essa da internet, né? Qual o material, como diz a pesquisa? Muito material inadequado, hora adequado. Por que que é, né? Porque a gente não sabe trabalhar. É um livro, é uma literatura simples. Não, precisa ter contexto, precisa se chegar, um belíssimo trabalho da professora, para se chegar com a criança, falar do bicho folharal, eu preciso trabalhar a questão da palavra bicho com a criança, com o bebê, que nós, como pais, erramos quando a gente fala, olha o bicho, não faz assim para a criança ter medo, né? E olha o perigo que a gente está causando nas nossas crianças. E, já respondendo à pergunta do professor Vinícius, eu acho, que ele pergunta se houve algum caso, né, que se identificou com a pesquisa. Teve. Das 9 escolas, 7 disseram que teve casos de violência sexual nos CMEs, crianças de 4 e 5 anos. Teve casos. De que forma se procedeu, né? A escola, segundo a fala das gestoras, a CEMED, ela tem uma ficha, onde o gestor preenche essa ficha, e aí nós somos uma hierarquia, né? Eu falo a gente porque eu me coloco no lugar dessa gestora, porque a lei diz que tem que denunciar, mas a gente está numa instituição que tem uma hierarquia, a gente precisa obedecer essa hierarquia. Então, o gestor preenche essa ficha e repassa para a DDZ e para a CEMASP. E eles vão articular para a denúncia. Porque o que aconteceu nessas escolas? A criança sumiu. Aí dói, né? É muito comum, né, professora Rosana? Isso, é uma das primeiras coisas que acontece, né? Quando se gestor... denuncia ou quando se evidencia que está acontecendo uma violência, né, física ou sexual, segue com a notificação, a criança some. Isso, foi o que nos impactou com essa realidade, porque enquanto a gente só lê, a gente não está lá no problema, a gente já se impacta, né? Mas quando vai e recebe a notícia de que a criança some, a criança pede transferência, dói porque essa notificação não é arquivada. Mas aí, às vezes, a criança não vai para outra escola. E quando vai para outra escola, é incrível isso, né? Não se tem essa continuidade porque a criança some e depois de um ano ou 2 anos depois, a criança consegue vaga de novo na escola. Então, é difícil de conseguir levar as informações e se esclarecer, né? Olha, alerta com a criança fulana de tal, devido à situação X. Então, se identificou na escola? Sim, mas quando se reconhece, se identifica que houve algum tipo de violência com essa criança, ou a criança sai da escola, né? Ou o responsável de quem foi dito o nome, né? Que teve a violência, que violentou, seja física, seja por negligência, some por um tempo. Ou então há o silenciamento da família, porque infelizmente nós somos de comunidades carentes e quem é o provedor é o bendito do violador, não é abusador. Pelas leituras, né? Não é abusador, porque é como se fosse
É possível abusar até onde, né? Ah, eu abusei de comer muito do pão. Ah, então eu vou diminuir um pouco. A palavra para mim, depois de leituras, abusador, eu prefiro retirar, porque é como se fosse o abusador, eu posso abusar até onde? Um pouquinho? Médio? Não, a palavra é o violador, né? Porque viola um direito de um ser humano, de uma criança, de um adolescente, de ter a sua sexualidade, de ter o direito de vestir qualquer roupa, porque com uma fralda se violenta, né? E aí, essa é a parte com relação à pesquisa. Nessa experiência, quando eu voltei da licença, que eu tirei licença para fazer o mestrado, a diretora me colocou no fogo e me fez, no mês de maio, fazer uma reunião com os pais. E aí isso me alertou, porque me fez lembrar da minha pesquisa, né? Porque na pesquisa, as gestoras falavam muito, os pais acham inapropriado falar isso, tem devido à idade. E aí a gente reconhece porque a gente vê a criança muito como inocente. Vai tirar a inocência da criança, vai tirar a infância da criança falar de sexualidade, falar de educação sexual. E aí fui para essa reunião falar com os pais e aí a gente teve um grande susto, um susto bom, porque quando a gente chegou com os pais, como fala a pergunta da colega Ana Lúcia, a gente começou a engatinhar, a fazer um trabalho com esses pais esse ano, em plena pandemia, via Meet também, e aí foi o mesmo silêncio do que teve hoje no momento da leitura do poema. Foi um silêncio porque foi uma resposta muito, muito rica para nós lá na escola, porque nós achávamos que os pais iam sair um por um, então que os pais iam ligar o microfone e dizer, professora, pare, e aí foi um retorno que nos alertou no sentido de que aonde nós, enquanto rede de apoio, enquanto escola, enquanto instituição, estamos falhando, né? Porque isso impacta, como aconteceu com a professora Miracelli, né? Ou a gente vivenciou com alguém muito querido, ou vivenciou, infelizmente, com uma criança, e isso ainda nos causa ainda uma dor, né? E aí, mas enquanto instituição que faz rede de proteção para as nossas crianças e adolescentes, e como é que nós podemos chegar a essa família, a essa comunidade? Aí eu lembro da fala das outras oficinas, né, que eu pude participar. Dialogando. É a única resposta, dialogando e levando, batendo pé, cientificamente, se programando, estudando, lendo, falando de educação sexual emancipatória. Não tem outro caminho. Essa é uma forma de se trabalhar com os pais, com a comunidade, sem silenciar, porque se a gente silencia, a gente facilita e divulga para esse abusador que ele pode. E uma escola que fala de educação sexual, uma escola que enfrenta e que protege as crianças, esse abusador não tem vez. Essa é o fundo da pesquisa, de se falar, de gritar e de sensibilizar com um poema. A escola não permite, e você violentador, não tem vez. Exatamente, professora Rosana. Eu penso que sim, né? Acredito que a professora Ana Lúcia se mostrou, está contemplada, e a gente também, né, precisava ouvir um pouco mais dessa realidade do dia a dia, não só da pesquisa, mas desse retorno, né? Porque a gente entra em contato com as pessoas, além das gestoras, né, sujeitos da sua pesquisa, mas o que isso representa para a comunidade. Então, eu novamente quero parabenizá-la e dizer dessa força do seu trabalho. Nós somos rede, nós é que somos a rede de apoio, né? Então, se fala muito da burocracia da rede de proteção à criança e adolescente, mas acontece que nós somos a rede, e nós precisamos, através desse diálogo, nos mutuamente responsabilizar. Então, parabéns, professora, lhe agradeço muito, e queria só saber se a Betânia, a professora Betânia, que levantou agora a mão, quer fazer a sua consideração para a Rosana, ou se nós podemos passar para
outro trabalho que ainda tem mais uma consideração, e enquanto isso, não esqueçam de preencher o formulário, tá, gente? Que é para depois vocês todo mundo participar do sorteio, dos prêmios, hein? Betânia? Bom dia a todos. É só uma consideração para a Rosana. Eu passei por uma situação, Rosana, com relação a adolescente lá da escola em que eu trabalhava, que agora eu trabalho na sede, né, na DDPM. E eu fiz a mesma coisa que a Rosana fez, assim, cheguei com os pais, né, e disse para eles, eu sou muito assim de falar o beabá, né, nas minhas aulas de ciências eu falo muito beabá mesmo, aquele concreto, e também o científico em relação à educação sexual. E eu levava vários, assim, slogan, algumas coisas assim, para mostrar para eles os aparelhos reprodutor masculino e feminino, falar sobre ele, e disse para os pais, né, antes de fazer esse tipo de apresentação, falei para os pais, olha, eu vou falar sobre educação sexual com seus filhos, espero que vocês me apoiem em relação a isso, porque eu acho muito importante, principalmente na Zona Leste, onde eu trabalhava, né, porque tinha um índice de abuso, abusavam as crianças, assim, era muito grande. Eu passei por situações, também me emocionei ainda agora em relação a isso, e é muito difícil. E aí eu falei para eles, né, e eles me apoiaram, e graças a Deus minhas alunas eram bem assim orientadas em relação a isso, né? Eu sempre dei, então eu dou os parabéns para a Rosana, né? E estou muito emocionada com o teu trabalho, viu? A gente tem que é por isso que a gente luta por formação continuada, desde a graduação e continuada, né? Porque eu só vim descobrir que é direito, né, dessa criança saber, porque é lei, tá lá na lei dos direitos sexuais, é lei. Quando a gente for levar e dialogar com os pais, é trazer os documentos, né, os documentos que vão nos embasar e dizer, eu, enquanto profissional da educação, eu não estou tirando da minha cabeça, eu não estou tirando do vento, do nada. Nós temos dados, nós temos o Disque Denúncia, temos o Fórum Brasileiro, e algo que me impacta quando a gente fala desse assunto, e ouvi muito nos seminários, nos congressos que eu participei, é que quando eles falavam, neste exato momento, aqui é 10h40, neste exato momento, infelizmente, tem uma criança sendo violentada, tem uma criança sendo negligenciada, tem uma criança pedindo socorro. Então, eu preciso dialogar, levar a comunidade, mas de forma embasada, científica, que não está sendo inventado, fake news. Eu disse que eu nem ia falar dessa criatura. De fake news, de cartilha de piroca de papel, de propagação do kit gay. Não, é científico, é estatística. Né? Nós temos leis, a nossa brechinha que nós estamos tendo para falar de educação sexual é a diversidade. Então, vamos se agarrar à diversidade e dizer, pai, está no documento, está nos nossos documentos falar de educação sexual, está no nosso documento falar de sexualidade. Não adianta não dizer... Isso é papel da escola, sim. Isso. Aí a gente precisa conhecer, né? Precisa exatamente. Conhecer, e não é tarde, nunca é tarde. Então, hoje nós temos a oportunidade de ouvir e levar as nossas crianças, os nossos adolescentes, porque eles pedem socorro. E nós somos os adultos, né? Os adultos que podem ajudar. Eu acredito assim. Podemos. Parabéns, professora Rosana, pelo seu trabalho. Certamente sensibilizou a nós aqui na sala e a todas as pessoas que puderam ter acesso ao seu trabalho. Que trabalhos maravilhosos. Parabéns, Betânia, nossa parceirona da formação, que também está levando aí, falando sobre educação para a sexualidade, né? Precisamos nos responsabilizar por estes temas, né? De diversidade e cultura, assim como falar dessa nossa vivência histórica, né? E aí tem... Obrigada, Rosana, mais uma vez. E tem aqui a pergunta da professora Sandra Botelho, né? Da nossa primeira oficina para a professora Miracelli. Quais foram os impactos dos pais ou responsáveis ao saberem que seus filhos estavam envolvidos no seu trabalho? Foi uma surpresa para eles, porque eles não sabiam do lugar,
eles não sabiam do procedimento religioso, das festas em si que existem, os fogos, eles não viram, assim, por televisão, e alguns relatos também que as crianças assistiram, levaram para casa. Foi apoiada com todos, com o documento liberado para todos. E quando eles foram para casa e retornaram, vieram a entender por causa do cabelo enroladinho, a cor da pele, o gosto pela comida, tem gente que gosta da cacá, tem gente que gosta de cuscuz, tem gente que gosta... Então, diversificar de onde é que veio toda essa culinária. A própria religiosidade, porque meus alunos tínhamos espíritas, adventistas, católicos, da Assembleia, né? Assembleia então, de Deus. Isso, tinha uma diversidade, entendeu? Então, em tudo isso, eles observaram que tinha o respeito, ninguém agrediu ninguém nas explicações, como eles colocaram, como eles viram São Benedito, como era feita toda a religiosidade para o santo, o motivo porque sincretismo. Santo. Sim, tudo. Então, eles entenderam que é normal, que é uma cultura normal, que eles descendiam dali. Alguém veio de lá, o avô, a avó. Então, teve toda essa surpresa para os pais e para as crianças, e até mesmo para mim, porque eu nunca imaginei que uma das crianças disse assim, professora, minha mãe disse que o avô do marido dela lá, o avô do meu pai lá, o avô do meu pai, isso, meu avô, ele é descendente de lá. Aí a gente não sabe disso. Ela disse, não, professora, a minha mãe ficou até surpresa. Então, essa surpresa foi para todos, porque nós não temos nos livros a descendência, nós temos a nossa árvore genealógica, mas tão superficial, né? Nós não temos da nossa raiz mesmo, nossa, a gente faz, mas tipo assim, é muito parcial, como a colega falou. E, aliás, todos os nossos trabalhos que fizemos, nós fomos a fundo, nós fomos no coração, certo? Enquanto nos livros tem só parcial. Então, o que leva a emoção nossa e das crianças, até a sua, né? No caso, né? E de todos que estão participando, é porque a gente foi na raiz. E quando chega na raiz, minha amiga, não tem bom. Então, foi positivo, foi maravilhoso. E, para quem não conhece, a nossa Praça 14 aqui, que é a minha área aqui, toda essa culinária nós temos na praça, e os descendentes quilombolas continuam ainda a culinária. Não morreu, gente. Não morreu a culinária, não morreu as festas, não morreu o ritual, a crença. Está tudo intacto. Então, parabéns para os amazonenses. Eu não sou amazonense, eu sou do Acre, mas eu amo de paixão a minha cidade, Manaus, e a minha comunidade da Praça 14. É isso. Obrigada, querida. Quando vai na raiz, não tem bom não, né, professora Miraceli? Não tem bom não. Gente, e os trabalhos de vocês trouxeram isso, né? Então, fomos na raiz aí de muitas possibilidades didáticas, né? Muito obrigada mais uma vez, professora Miraceli, professora Irlane, professora Sandra, né? Todo mundo indo nas nossas raízes culturais e continuando fazendo ciência. É isso aí, vamos lá. Gente, agora, né, nós vamos fazer o... eu posso passar para o sorteio, gente? Todo mundo já preencheu a frequência? Já. Beleza. Eu ainda não. Eu ainda não, Betânia. Te havia, mulher. Vamos que vamos, vamos que vamos. Esse é o nosso sorteador eletrônico, né? Então, todas as pessoas que participaram da frequência, preenchendo, você tem uma numeração específica lá na planilha, e aí nós vamos fazer o sorteio, vamos rodar o sorteio, e aí já vai aparecer os prêmios, ok? Nós que agradecemos, Sandra, muito obrigada a todas as comunicadoras, que trabalhos maravilhosos, então merecemos prêmio, né? Bora ver, eu estou torcendo para que saiam os prêmios para todo mundo, né? Mas nós só temos 6, vamos lá, gente. Primeiro prêmio é um voucher de 50% de desconto da cultura inglesa
para o primeiro semestre de 2022, mais um kit de livros para você estudar, ou se acaso você não quiser, né, você já tem, por exemplo, curso de idiomas, né, ele não é nominal, esse voucher, então você pode transmitir para uma pessoa, ok? Todos os prêmios eles vão estar disponíveis lá na DDPM, vamos já passar as datas para vocês, tá? Então, pode rodar o primeiro sorteio, Jonathan e Suelen. Vamos lá? Passar para a página do sorteador? Isso aí. Então, somos quantos participantes, hein, gente? 26 aqui na sala. No momento, 16 pessoas preencheram o formulário. Só 16 preencheram. E já saiu o nosso primeiro número, que é o 9. Vamos lá, Jonathan. Quem ainda não preencheu, ainda dá tempo de preencher. Ainda dá tempo. É a Aninha, gente. Ana Lúcia Barros. Obrigada, Ana. Ana ganhou um voucher de desconto na cultura inglesa. Esse prêmio ainda tem, ok? Um voucher de 50% de desconto cultura inglesa para o primeiro semestre de 2022, também com o kit de livro. Tá bom, gente? Então, vamos rodar o sorteio? Número 2. Vamos ver quem é. É a Rita de Cássia Gomes Feijó. Parabéns, Rita. Parabéns, querida. O terceiro prêmio também é um desconto de 50%. Ganhei pela primeira vez algo, ela está dizendo. Felicidade para você, Rita. A pessoa número 9. Não, já foi, né? Pessoa número 1 da lista. É a professora Rosana Trindade. Parabéns, professora. Ganhou também o desconto na cultura inglesa e um kit de livro. Parabéns, Rosana. Obrigada. Próximo prêmio é o ingresso de cortesia do Cine Casarão de Ideias. Vamos lá. Então, foi o número 5 agora, né? Perdão. E aí nós agradecemos, como a Vilani está falando, né? Agradecemos os patrocinadores do evento. Quem ganhou foi a professora Miracelli Alencar. Uhul! Ana Lúcia, parabéns, amiga. Parabéns, professora Miracelli. Curta lá o evento lá no Cine Casarão de Ideias. O quinto prêmio é um voucher de 15% de desconto na Paola Catunda Doces, né? Então, agora no final de ano, todo mundo gosta de comer um docinho, né? Pode sortear. onze. Quem é a pessoa 11? É a Audrey Noronha. Parabéns, Audrey. Ganhou 15% de desconto lá na Paola Catunda. E o próximo prêmio, que é um pijama da loja Pijamei. Parabéns, Audrey. Vamos lá, pode sortear. É o número 15. É a Iane Ferreira Andrade. Parabéns, Iane. Cadê te manifesta? Oi? Só um instantinho. Cadê Iane? Iane?
Parabéns a todas as ganhadoras. Cadê? Tem alguém querendo, meu pequeno querendo entrar aqui na sala. Vamos lá, gente. Cadê? Iane está por aí? O Max tem que dar o tchauzinho dele, né, Michele? Vai já dar. E eu gostaria de saber como é que a gente procede, né? Iane não está. Mas tem os dados dela na inscrição, telefone, e-mail, tudo. Tem como comunicar, né? Vou entrar em contato com a pessoa. Ok, gente. Então, acho que podemos encerrar esse momento, né? Agradecer mais uma vez, pedir para que vocês abram as câmeras, por favor, aquelas pessoas que puderem abrir, que a gente vai registrar aqui. Obrigada, Vilani. Muito obrigada a todo mundo que participou desse momento. Gente, foi um prazer conhecer quem ainda não conhecia, né? Prazer em rever as demais pessoas. Muito, muito obrigada. Deixa eu só dar uma... Peraí, só um instantinho. Vão abrindo as câmeras aí, por favor. Cadê as câmeras? Deixa eu só registrar aqui. Tchau, gente! Tchau, gente! Um abração para vocês. Uma satisfação imensa, gente, estar com todo mundo. Vão tirando aí, por favor, os prints, tá? Eu vou tentar aumentar aqui o mosaico para... Isso. Ah, não, mas já está em mosaico. Já está em mosaico. Então, tirem os prints aí, por favor. Não, aqui não, nessa sala não. Tchau, gente. Um enorme prazer estar com vocês. Muito obrigada e até a próxima formação ou socialização de práticas formativas. Se Deus quiser.